Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos estudar um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. Está no capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. É pequenininho. Ele se chama A Vocação de Mateus. É Mateus escrevendo sobre Mateus. Na verdade, o nome dele é Levi. Assim como Pedro também não chamava Pedro, o nome de Pedro era Simão. Jesus é que escolheu o nome para Simão e também para Mateus, ao invés de Levi ser chamado de Mateus. E essa questão de Jesus modificar o nome deles, eu acho que tem um significado muito grande. Seria assim, uma forma de fazer uma reforma, uma mudança. Você vê, Paulo era Saulo. Aí quando ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, né? Aí quando ele faz aquela reforma na estrada de Damasco, o que acontece com ele? Ele troca o nome de Saulo para Paulo. Ele tinha cidadania romana, ele era um judeu, mas tinha cidadania romana. Saulo é judeu, e o nome Paulo é romano. Inclusive, foi muito fácil para ele pregar, porque ele não era perseguido. Ele pertencia ao Sinédrio, né, que era a escola lá dos bambambam dos judeus lá, e também protegido pelo Império Romano, porque ele tinha cidadania romana. Mas ele também trocou de nome. Então, Pedro era Simão e Mateus era Levi. Tem outros nomes também que foram modificados. Então, vamos lá. O título é A Vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, ele estava no lugar. Foi quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, que aliás é emocionante essa passagem, né? Um homem que já havia 40 anos que estava paralítico, Jesus vai lá e manda ele andar, né? Lembra dessa passagem? É belíssima. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Que é alfândega? Era um lugar que mostrava as mercadorias que o povo tinha, que na sua maioria eram peixes, né? Que era um lugar ali da Galileia, cuja população vivia da pesca, e vários dos apóstolos de Jesus eram pescadores, e desse trabalho se retirava um tanto para pagar o imposto nessa alfândega, um imposto nesse local, cujo cobrador desses impostos era exatamente Mateus. Chama coletoria, lugar que coleta os impostos. E ele era odiado pelos judeus, porque era uma exploração do povo romano. Mateus cobrava dos judeus, ele era judeu. Ele cobrava dos judeus e repassava para os romanos. Então, assim, é chamado publicano, né, cobrador de imposto. E era muito mal visto pelas famílias, porque o imposto era muito alto. E eu já falei aqui, vou repetir, né, gente? O imposto se chamava imposto de renda, igual hoje. Você vai lá, trabalha o seu suor, né? Você luta, às vezes, com trabalho bruto, né? Uma pessoa que pega peso, uma pessoa que trabalha muitas horas e dá o seu suor e vem, ó, o imposto de renda e a bocanha. Isso em todos os governos, tá, gente? Todos têm que tirar esse chamado imposto de renda. Então, Jesus viu. O que Jesus viu? Um homem assentado. Mas por que ele viu? As pessoas naquela época viviam nas ruas, era um mercado aberto. Não tinha muito essa questão de lojas,
de comércio fechado, era aberto. Eram barracas que se vendiam no meio das avenidas. Então tinha muita gente por ali sentada. Era feira livre o tempo todo, para frutos, aves, peixes e outras quinquilharias mais. Então Jesus viu, ele percebeu, ele notou, ele já sabia. Porque os apóstolos de Jesus não foram escolhidos ao acaso. Evidentemente, antes de renascerem, antes de reencarnarem aqui, mergulhar na carne, Jesus já os conheciam. Eram espíritos à altura do Mestre, trabalhadores da seara do Mestre. Então, uma vez perguntaram a Divaldo Pereira Franco: Divaldo, os apóstolos de Jesus tinham certa ignorância para entender os ensinos de Jesus. Como que se dá isso se eles eram os escolhidos, né? Aqueles 12 ali. E Divaldo, então, pela influência de Joana de Anjos, ele responde: eles reencarnaram cercidos, apagados do seu vasto conhecimento, exatamente para mostrar para todo mundo que eles eram pessoas comuns como qualquer outro. Então, nasceram como pescadores, como tecelões das redes. Eles tinham esse tipo de posição. O mais rico deles, exatamente, era Mateus. E o mais sábio, você sabia? É Judas. Judas estudou no Sinédrio. Ele se formou no Sinédrio. Era o apóstolo que tinha mais conhecimento e mais sabedoria das leis. No meio deles era Judas. Então, Jesus vê Mateus, ele vê Levi ali assentado atrás naquela coletoria, que era vigiada inclusive por soldados, porque ali corria muito dinheiro. Ele que anotava no livro caixa, eu estou chamando livro caixa, né? Ele anotava ali quem ainda devia, quem ainda tinha que pagar. E Jesus, então, olha para Mateus e diz: segue-me. Só isso, gente, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Gente, olha isso. Jesus chega e fala: segue-me. Aquele cara que era um publicano, que era a favor dos romanos, que explorava o povo judeu para passar para o povo romano, e de repente ele larga a coletoria, larga toda a riqueza. Ele tinha uma mansão imensa, que mais tarde ele até reunia ali, vamos dizer assim, com o ministério do Senhor Jesus. Ele cedeu aquilo tudo. Então, ele levanta na mesma hora e segue. Eu gosto de fazer umas perguntas de vez em quando. Você largaria a coletoria cheia do prestígio com os maiorais do governo romano, um casarão, muito dinheiro, muita fama? Você largaria? Jesus está passando ali na rua, com alguns dos apóstolos junto com ele, que já tinha Pedro, já tinha André e Felipe. Você largaria? Tinha também João e André. André foi chamado junto com Pedro, que foi o primeiro, né? Naquela passagem que Jesus fala: você agora será pescador de homens. Você iria? Você jogaria aqueles livros tudo para cima, aquele dinheiro, aquelas moedas, aquele ouro, tudo que tinha ali, que você é responsável, e sairia ali com a roupa do corpo, seguindo Jesus? Muito interessante essa pergunta, né? Para a gente analisar. Porque hoje a gente conhece Jesus, mas nós vamos lá naquela época, que Jesus ainda não era igual hoje, né?
que tão conhecido, tão famoso e tão falado como é. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então Jesus estava em casa, num jantar, e chegaram publicanos iguais a Mateus, cobradores de impostos, porque não era só Mateus que cobrava impostos, tinha muitos, né? E chegaram também os pecadores. O que são os pecadores? Pessoas de má vida, prostitutas, pessoas pobrezinhas, pessoas do povo, de um modo geral. Por isso é que chama de pecadores. E foram jantar junto com Jesus e os seus apóstolos. E os fariseus, aqueles estudiosos das leis, né, de Moisés e os profetas, os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, falaram com os seguidores de Jesus, os alunos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que ele come com esses pecadores? Como que ele pode colocar à mesa os publicanos, cobradores de impostos? Como que ele pode colocar à mesa esses pecadores? Uma delas, todo mundo sabe, que é Maria Madalena, que era uma discípula de Jesus e ela o seguia. Deixou aquela vida toda e o seguia. Então eles vão perguntar, por que ele come com essas pessoas? Gente, o que é o ato de comer? Também já falei, é intimidade. Quando você coloca a sua mesa, sua família senta à volta, né? A mulher, o marido, os filhos, e convida uma pessoa para essa refeição. É entrar na intimidade. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. São não precisa de sentar comigo, não. Já é são, já está salvo, já conhece as leis de Deus, já seguem as leis de Deus. Esses são os sãos. Os doentes é que eu vim para eles. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. 2 pontos. O que significa? Misericórdia quero e não sacrifício. Eu tenho misericórdia com essas pessoas. Esses são os doentes. Esses são os pecadores. Doentes da alma, doentes do espírito. São doentes no seu interior, eu vinha para eles. Porque eu não vinha chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O justo já é justo. O são já é são. Eu vim chamar os pecadores, aqueles que estão errando, para se arrependerem. Dá um clique. Sai dessa, muda dessa onda, sai dessa energia. Arrepende, não faça mais isso que você está fazendo. Por isso ele dá aqui o exemplo de Mateus. Mateus era um explorador do trabalhador judeu, repassava aquela fortuna toda para os romanos e de repente o que ele fez? Ele deu um clique. Vou seguir o mestre, eu vou seguir o Messias. E Jesus está nos chamando a fazer o mesmo. Sabe, quando dá aquele estalo, eu não vou fazer mais, não vou. Eu agora estou arrependido dos meus atos e não vou fazer mais. Aliás, né, gente, essa frase é que a gente usou durante 1 ano. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Lembra que a gente usou essa frase durante 1 ano?
Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Não quero sacrificar as pessoas, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Fica então essa pequena passagem do Evangelho de Mateus para nossa reflexão a respeito da vocação de Levi, da vocação de Mateus. Hoje nós temos uma frase nova que eu já apresentei, eu acho que uma ou duas vezes só. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eu chamo de o 11º mandamento, né? Os mandamentos do Velho Testamento lá de Moisés, da lei de Moisés, são 10. E Jesus deixa esse novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, simples assim. Amem-se. Se amar é o amor que transforma. Esse mandamento é para mim, um dos mais importantes. E a gente ainda não segue esse mandamento até hoje, né? Amar uns aos outros, não importa quem sejam. Não importa se é seu vizinho, se é da sua rua, do seu bairro, do seu estado, do seu partido, do seu time de futebol. Ama. Não importa se ele é contrário ao seu modo de pensar, ao seu pensamento. Ama. Por isso que lá no Sermão da Montanha ele fala, amai os inimigos. A gente que cria essas contendas, principalmente religiosos, fica desprezando o outro porque é de outra religião. Gente, o caminho é um só, é para Deus. E Jesus vem falar que o caminho é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Uma frase tão deturpada por aí, né? Então fica aí esse mandamento de Jesus. Vamos ao nosso presente. Gostei muito não. Eu usei aquela redinha que protege frutos, tá vendo? E aqui é uma garrafa de iogurte. Ela tem essa cinturinha aqui, ela abre, tá? A tampa dela mesmo. E coloquei, né, em tons, 3 tons de azul, azul mais escuro, azul bem clarinho, mais escuro e bem escurão aqui em cima e aqui embaixo. Fica aí, então, com esse cordão aí brilhoso, fica o nosso presente para quem gostou. Eu acho que jogar aqui um ramalhete de flores vai ficar muito delicado, vai ficar muito bonito. Fica aí o nosso presente de hoje. E também como um presente, um beijo no seu coração.